salve devoto no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que falta para o seu veículo. Afinal de contas, proteger o seu carro está no nosso DNA. Não se esqueça da Desembola. Tem um cartão de crédito e precisa de dinheiro na hora? Corre pra cá que a gente desembola pra você. Pix na hora na sua conta. É, meu amigo, limpa nome SA. Seu nome tá no SPC, Serasa, Boa Vista, a gente vai resolver pra você por apenas R$599. Chama o Geraldo no Zap. Ô amigo, Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Quem assina Bruxelas é Ronaldinho Gaúcho. Instituto Céspedes Calvície tem solução, e a solução é o transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show. Olha as fotos e olha hoje, meu amigo, nenhuma entrada, pode confiar. Greenbel, poupe 20% na sua conta de energia com a força da Greenbel. Mas lembre bem, você tem que avisar que veio do canal Alvinegro, você vai ter 20% de desconto na conta de luz. Detalhes, é só chamar os nossos atendentes Tico Pneus. Você vai ter 13% de desconto na compra de pneu nacional ou importado e também do nossos serviços. Unidade Lourdes e Pampulha, pronta para atender você. E Papibet, é mais emoção a cada jogada. A casa mais confiável do Brasil convida você a fazer aquela bet esportiva de responsa, se divertindo muito com a gente. Mas lembra, TC se aplica só para maior de 18 anos e que é bet esportiva. Agora, bora para o vídeo! Salve, salve, devoto! Tô ao vivo pra falar de Galo com você. Você deixa o like, se inscreva. Você só não esquece, tá? De ativar o sininho de notificação. Bora falar de Galo e bora pro primeiro assunto, que é fora do Galo, mas eu quero trazer rapidinho pra vocês, que é a minha opinião sobre final única da Copa do Brasil. Galera, eu tenho uma opinião muito dura sobre isso, porque eu creio que a tal da final única é um negócio que prejudica demais. Eu vou te dar um exemplo. Quando você fala de uma final única, você tá falando que você vai ter que ir para outro estado. E muitas vezes esse outro estado, ele pode ser Amazonas, ele pode ser Cuiabá. Cuiabá não é estado, né? Mas vocês entendem. Pode ser em Manaus, pode ser em Cuiabá, pode ser em Campo Grande, pode ser em Fortaleza, pode ser em Porto Alegre. Ou seja, estados longe pra um cacete. Uma coisa é você com seus 10%, uma pequena parte da torcida que é um pouco mais abonada, pegar aí. Outra coisa é você tirar aquele cara que paga o sócio torcedor mensalmente bonitinho e tranquilo e ele não ter direito aí. Então assim, cara, beira o ridículo essa tal de final única, né? Eu acho que os clubes tinham que lutar contra isso. A maioria desses ingressos fica na mão de patrocinadores, vídeo a Libertadores, né? A gente sabe disso. Então assim, cara, tem que crescer, tem que aumentar, tem que melhorar, tem que desenvolver a Copa do Brasil com toda certeza. Mas não precisa ser piorando a Copa do Brasil, porque do jeito que estão fazendo, então é piorando. Então pra que você vai piorar? Pra que você vai instituir uma coisa que não funciona? Não. Muda. Seja inteligente. E a inteligência, ela passa pelo seguinte: faça o óbvio. Qual é o óbvio? Meu amigo, dois jogos. Traz uma torcida, por exemplo, Atlético e Inter. Um jogo em Porto Alegre, um jogo em Belo Horizonte. 10% vai pra lá, 10% vai pra cá e tá tudo lindo. É assim que tem que funcionar. Sabe? É tudo que é europeizar. Tudo tem que virar igual a Europa. Ah, mas porque na Europa? Ah, porque mais na Europa? Nós estamos cagando pra Europa, irmão. Europa é dos europeus. Entendeu? Tem coisas que sim, você tem que olhar, fazer parecido, fazer igual, porque dá certo, funciona bem. Outras coisas não, pô. E tem que ter esse bom senso, de olhar para isso funciona, isso aqui não funciona, isso dá certo, isso aqui não dá certo. A Europa é do tamanho do Brasil, então o cara quando se desloca, entendeu? Uma torcida se desloca de um país para o outro, eles estão num confronto internacional, é outra história. É outra história, aqui não. Aqui nós estamos num país de proporção continental que as torcidas gostam de jogar uma contra a outra, ir pro estádio, aquela coisa toda, mas 50-50, meu amigo, você tá tirando completamente aquele torcedor do estádio, afinal vai pertencer a CBF, e aí os clubes se ferram, no momento que o clube podia ter uma arrecadação sensacional. Então, como sempre, a CBF prejudicando o futebol brasileiro. Ela começa a acertar, ela erra, ela não dá conta, é maior do que ela, entendeu? Tô acertando demais, deixa eu errar aqui.
É isso que é feito. E os clubes calados, os clubes também é um bando de panguá, né? A verdade é essa. Ah, não, Rap, mas é que financeiramente nós ganhamos aqui 2 milhões a mais, mas o seu torcedor fica na merda. Vocês estão tão preocupados com dinheiro, vocês todos, os dirigentes de clube, que vocês não têm peito de falar a verdade na cara do presidente. Não, esse negócio de final única vai rolar, não. Vai ser 2 jogos, porque pra nós é melhor assim. Nossa torcida tem que acompanhar. Nós temos nosso sócio torcedor que pagou o ano inteiro. Tem que funcionar desse jeito. Então, assim, parem de pensar só em dinheiro, diretorias do Brasil afora. Pensem um pouco no torcedor, vocês beiram o ridículo, vocês sabem, sendo muito sincero, vocês são inimigos da bola, a grande maioria das vezes inimigos dos torcedores. Bom, Brax desmentiu a questão que o Atlético estava procurando um novo técnico. Vamos ouvir e ver o que ele disse aqui, galera, saca só, vamos lá. O diálogo que tem com ele, como foi a tomada de decisão para a chegada do Sampaoli, porque o Atlético tentou uma série de treinadores até chegar no nome. Uma série não. Alguns nomes foram falados, então, não sei se o Atlético tentou, mas vários nomes foram falados até a decisão pelo Jorge Sampaoli, que foi uma decisão rápida. No que surgiu o nome do Sampaoli, em menos de 24 horas ele estava contratado. Até porque já tinha dado manifestações através aí de pessoas que tinham esse interesse em ir para cá. Sampaoli era um dos perfis que a gente tinha descrito como possíveis para a gente tentar trazer nessa ruptura que fizemos. Quando você tem nomes, não necessariamente são nomes viáveis. Eu sei que saiu muitos nomes, um ou outro poderia até ter uma certa procedência de que a gente pensou nesse nome, mas não necessariamente reunimos ou fizemos uma aproximação. Aquele montão português lá que foi... Não, montão não, cara. Mas sim, a gente tem uma análise, que depois também eu posso até te mostrar, talvez essa eu não possa compartilhar, mas eu te mostro, do porquê que sai o perfil, tá? Eu acho que, como treinador, você tem que saber o que você está contratando, cara. Você não pode contratar um treinador sem entender tudo que ele vai te apresentar. Essa confiança hoje é total no Sampaoli, tanto que o contrato de 2 anos e meio? Principalmente na conversa que nós tivemos com ele, nos ajustes que fizemos dos dois lados, porque quando você faz a negociação de treinador, quando você senta na mesa, e eu tenho o orgulho de ter fechado isso em 24 horas, fomos muito bem, fomos muito rápido, o momento era crítico, é um treinador grande, você consegue ajustar dos dois lados. Então, a gente sabe o que a gente contratou, a forma e o que a gente projeta. Ele é hoje um treinador que a gente precisava para o momento e que a gente vai trabalhar já para o ano que vem, e o trabalho do ano que vem também já começou. Eu também acho que o Sampaoli é o treinador que o Atlético precisava, sabe, gente? Eu penso que aquele português seria top num longo prazo também, mas esse cara... ele teria que ter um período de adaptação ao futebol brasileiro grande, o quarta domingo, pressão da torcida, um elenco que não é necessariamente o elenco ideal. Então ele teria que ter tantas adaptações, mas tantas adaptações que eu tenho pra mim que aquele português teria muitas dificuldades. Mas ele teria muitos problemas. Então, assim, eu acho que de tudo, de todos os problemas, de todos os anseios, de todas as travas, o Sampaoli foi sim a melhor escolha pro Galo. Então, gostaria do português? Gostaria, mas eu acho que o Sampaoli foi o melhor. Bom, partindo pro próximo tema, vamos falar agora aqui pra vocês sobre a questão de que o Galo precisa da torcida, gente. Olha, o Edu Panzi falou sobre isso e logo depois dessa opinião sobre o Edu Panzi, aí eu vou fazer o meu comentário, tá? Porque eu fiz um reel sobre isso, tá certo? Falei sobre isso, vai sair aí no Instagram, fiz esse reel ontem à noite e hoje de manhã eu tava aqui olhando algumas coisas e vi esse comentário do Edu Panzi em cima da fala do Paulo Brax, porque o Paulo Brax ele chega em um certo momento lá da entrevista que ele deu no sábado, daquela mini coletiva, e ele fala assim, o atleta precisa da torcida, sempre precisa da torcida, e o Edu Panzi fala em cima dessa fala, olha só o que ele disse. O Atlético é claro que precisa da torcida, mas quem tá precisando mesmo é a torcida que tá precisando de vocês, cara. A torcida do Atlético tá precisando de você, tá precisando dos donos, tá precisando dos jogadores, tá precisando do Sampaoli. Esse negócio de nós precisamos da torcida, isso é óbvio. Mas nesse momento, quem tá precisando do time, quem tá precisando de uma resposta é o torcedor, cara. O torcedor tá cansado. Tá mal,
chama a torcida, tá mal, faz a promoção pra torcida. É a torcida que precisando de vocês. Vocês é que precisam dar a resposta pro torcedor agora. O poder de convencimento do Atlético para com o torcedor nesse momento é com bola, é com desempenho, é bola na rede. Não é mais com promoção, não é mais com entrevista, não é mais com fala, não é mais com pedido, com vídeo motivacional. A resposta que vocês têm que dar pro torcedor, motivar o torcedor de ir a campo, é com bola, é jogando futebol. Entregando, correndo, suando, marcando gol, vencendo jogos com resultado. Você não tenha dúvida que o torcedor tá cansado. Ah, nós precisamos de você. O torcedor deve ter mandado um belo de um palavrão na hora que eu vi isso. Porque não dá mais, cara. É a torcida que tá precisando do clube, do time. Vocês é que precisam dar a resposta e o poder de convencimento tem que partir de vocês agora, para com o torcedor. Não cola mais, cara, não cola. Olha, eu concordo com o Edu Panzi, né? O torcedor tá magoado, o torcedor tá chateado, o torcedor tá puto pra um cacete. E eu concordo em gênero, número e grau com o que ele disse. Só que eu sei o seguinte, eu também sei que tem uma cambada lá que se não houver uma pressão da torcida, não adianta. Aí vários torcedores vão dizer assim, mas então o que... Cara, lembra que é o seu time que vai pra uma Série B. Que é o nosso time que vai cair. Não esquece o negócio da Helena, hein? Que o nosso time é que vai cair. Esses caras, você sabe o que acontece com eles? Eles vêm aqui, eles pegam e vão pra outro lugar. Ainda fala mal daqui. Então, na minha opinião, eu concordo com o Edu Panzi. Tá na hora deles mostrarem, deles quererem, deles fazerem. Eu acho que o Edu Panzi tá completamente certo, mas se nós largarmos a mão, irmão, se a gente largar a mão, ferrou. Se a gente largar a mão, a gente vai, decline abaixo. Então, nesse momento, eu sei que o torcedor tá puto e com razão, volto a repetir, sei que o torcedor tá cansado, mas há uma necessidade de um apoio da torcida nesse momento. Eu já sei que não deve dar mais de 15 mil ingressos quarta-feira. E não vou reclamar de estádio vazio. Sabe por que eu não vou reclamar? Eu tô pedindo o torcedor lá, mas eu não vou reclamar porque eu sei muito bem que o torcedor está cansado, magoado. E que a resposta tem que ser dada dentro de campo pelos jogadores. Bom, gente, a presença digital do Atlético é impressionante, né? A torcida do Atlético é impressionante. Olhem isso aqui, gente, presença digital. Flamengo lidera com 64 milhões, Corinthians com 41, Palmeiras com 25, Santos com 25, Palmeiras com 24, São Paulo com 22, Vasco com 14, Grêmio com 12, o Galo continua com 12. Mesmo o Atlético estando muito mal, ainda está acima do Cruzeiro. Imagine os senhores se o Atlético estivesse disputando Libertadores, se estivesse disputando Copa do Brasil lá na frente, se estivesse disputando Brasileirão, era no mínimo 4º lugar, era no mínimo 3º lugar, 5º lugar aqui, 6º era mais do que garantido. De 12 para 14 era ultra garantido. Ultra. Então, assim, essa posição aqui de 5º, a gente estaria ali. Então, assim, é impressionante como a torcida do Atlético ainda se mantém firme, do lado e presente. É impressionante. Bom, vamos escutar o xodó da vovó falando aqui um pouquinho com a gente também, gente. Bora. Muito melhor na partida, criando muito mais. O Atlético não criava. Então, assim, no frigir dos ovos, desesperador que nós vimos. Um time aí, agora a parte trazendo para os jogadores. Ontem, não sei se é a primeira vez, Jota, mas eu enxerguei uma apatia total. Sábado, eu achei né? um time sábado, um time a rotação baixa. Sabe quando você às vezes pergunta, tá faltando vontade? Ontem, sábado, foi a primeira vez que eu pude perceber alguma coisa nesse sentido, CJ. Sabe, da convicção mesmo, de querer um pouco é preocupante. mais. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, porque é muito sério. É muito sério a gente falar sobre faltar vontade. É muito sério. Muito porque sério. Isso não pode faltar, CJ. Pode faltar tudo. Você pode faltar técnica, você pode faltar organização, você pode faltar tempo de bola. Agora, o mínimo que se espera de um time de futebol, dos jogadores, é vontade. E nesse jogo do Fluminense, qualquer levantar suspeita em relação a isso não me parece ser absurdo. Rapaz, o treinador tá desanimado com o futuro porque o time perdeu a convicção. Ô, Cabida, a gente não pode normalizar. Você pode normalizar uma derrota pro Fluminense no Rio de Janeiro. Ok. Ela pode acontecer. Aliás, ela pode acontecer.
Eu falei muito sobre isso, né, gente, com vocês. Primeira coisa, foi a primeira vez que você vê que a gente já tinha percebido isso em várias outras oportunidades. Já o Rafael Miranda é a primeira vez que ele tem uma percepção clara de que o time não tá entregando, que o time não tá brigando, que o time não tá lutando, que o time não tá buscando, que o time não tá fazendo, que o time não tá acontecendo. É a primeira vez que ele tem uma percepção clara. Nós já tivemos uma percepção clara antes. Mas o que isso significa aqui pra gente trazer aqui pro nosso contexto, pra nossa conversa? Cara, é que a coisa desandou tanto, mas tanto, que o torcedor tem uma percepção claríssima. E quem comenta também diz que o Atlético está naufragando em si mesmo. Ele não está naufragando porque ele está tentando, ele está lutando, ele está brigando, ele tá buscando. Ele está naufragando em si mesmo porque ele não consegue desenvolver um bom futebol. Ele não consegue jogar em alto nível. Ele não consegue fazer a bola rolar bem. Então esse é um problema muito sério. Isso é um problema muito grave, né? Bom, vamos partir para o próximo tema, então, né? Que a gente já falou sobre isso. Agora vamos falar sobre o Nicola e sobre a crise total que ele noticia que o Galo está vivendo. Vamos escutar e vamos entender esse momento. Hora de falar sobre a crise total no Galo. O Atlético perdeu por 3-0 para o Fluminense na tarde desse sábado no Maracanã e as consequências parecem ser muito pesadas. Depois da partida, o Paulo Brax, que é homem forte do futebol atleticano, veio a público para dizer que rolou uma reunião a portas fechadas com os atletas e o clima é dos piores. Dá uma olhada na frase do Paulo Brax. É inadmissível o que aconteceu. É inadmissível sermos o pior time do retorno com o elenco e a estrutura que temos. Acabou. Hoje foi um basta. De acordo com o Paulo Brax, essa reunião foi para sinalizar que o Atlético não aceitará novas derrotas como essa. Importante dizer que até jogadores mais importantes como o Hulk passaram a estar bastante ameaçados. Viralizou nas redes sociais uma imagem do Hulk dando um chute completamente fora de si e reclamando dos companheiros, os companheiros reclamando dele. O Hulk meio que abandonou o jogo. Enfim, um caos total. O Atlético é hoje o 15º colocado com apenas 29 pontos em 25 jogos. A distância para a zona do rebaixamento, que é ocupada hoje na 17ª posição pelo Vitória, é de apenas 4 pontos, embora o Vitória tenha um jogo a mais. Registrar ainda que o Galo, no retorno, como disse o Paulo Brax, é de longe o pior. São 8 partidas com apenas 5 pontos conquistados, uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Juventude, Sport e Fortaleza, times que ocupam o Z4, têm campanha melhor do que o Galo, são 6 pontos no retorno e um jogo a menos do que o Atlético. Já Vitória e Santos têm 7 pontos e também um jogo a menos do que o Clube Atlético Mineiro. Você, na condição de dirigente... Bom, vamos lá, cara. Essa questão do atleta vendo uma crise total, ela pode... O Atlético o tempo todo, essa temporada, depois do Campeonato Mineiro, oscilou em crise. Serenidade nunca teve, mas respiro crise, 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 respiro. O tempo todo nós vivemos isso essa temporada. Esse é um fato indiscutível. Hora nenhuma o torcedor viveu paz. A única hora que o torcedor viveu paz é quando veio o Mundial de Clubes e o clube parou de jogar. E mesmo assim, existia aquela aflição, mas existia uma esperança de reforço e do time melhorar o que não foi feito. Fato é que, e é isso que essa turma tem que entender da diretoria, o Atlético, o torcedor, ele não sente mais confiança na equipe, porque a própria equipe não demonstra confiança. O time, ele tá numa semifinal de Sul-Americana, mas volto a dizer, semifinal de Sul-Americana não é nada absurdo. Um time da envergadura do Atlético tinha que chegar ali de qualquer jeito. É o planejamento mínimo. Passar do Independente Del Valle é que vai ser surpreendente. Passar do Bolívar, pra mim, não era surpreendente. Eu avisei que iria passar do Bolívar. Passar do Independente Del Valle que é surpreendente, ainda mais com esses jogadores jogando essa bolinha ridícula. Fato é que, para poder superar essa crise total, o que tem que acontecer agora? O Atlético vai ter que fazer uma coisa que ele não conseguiu fazer. É vencer o Sport e vencer o Cruzeiro, para dar uma afastada do Z4, né, contra o Corinthians, mandar os reservas, tem que ser os reservas contra o Corinthians, mas precisa vencer esses 2 jogos para afastar do Z4, né, que é muito difícil, Sport e Cruzeiro, os 2 jogos é na Arena, e jogar com os reservas com o Corinthians para jogar com o time principal e descansado
lá contra o Independente Del Valle. Pelo menos essa é a minha percepção. Gente, não esquece, tá? A PapBet vai sortear pra você 2 camisas do Galo e 2 bonés oficiais. E tudo que você tem que fazer é entrar no nosso grupo de Telegram. É isso mesmo que você escutou? Entra no nosso grupo de Telegram, clica lá, você vai se divertir pra caramba. Tem muita informação, muito conteúdo. Nós estamos pondo lá vídeos, notícias e muito mais. Então clica, participa. Ah, mas só dessa vez? Não. Todos os jogos nós teremos sorteio no nosso grupo de Telegram da PapBet. O link está na descrição. É mais emoção em cada jogada. Vem se divertir no nosso grupo de Telegram, onde está eu, Beto, Eduardo, Henry. Nós estamos trocando ideia com a turma lá. PapBet. Bom, o Fael detonou, foi geral. Dessa vez o Fael não teve perdão. Vamos ver o que o Fael disse aqui pra todo mundo. Vamos escutar esse áudio do Fael lá no Alterosa Esporte. Gente, foi bem interessante, só que é só. O Galo tem o 3º pior ataque da competição. E por um período da tabela, eu destacava aqui no programa que todo jogo o Galo precisava fazer pelo menos 2 gols, porque era certeiro que ele ia sofrer pelo menos 1, mas em muitos jogos sofreu pelo menos 2. O que eu posso fazer nesse momento é o que o time fez lá no início da temporada. Vocês vão me desculpar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Sabe por quê? Pobre é o futebol. Ele tirou os bolsos pra fora, olha lá. Olha os bolsos dele pra fora lá, ó. Uma crítica pesada e forte aos jogadores. De vocês. Vocês treinaram assim, né? Pobre é o futebol de vocês. E em 2012, eu fui pro Ministério Público porque pessoas aí, forças ocultas, queriam proibir que a gente levasse a faixa vergonha na cara pro estádio. Proibido até pela Polícia Militar. Eu fui pro Ministério Público para ter o direito de ter essa faixa no estéreo, vergonha na cara. E hoje é o que vocês precisam, vergonha na cara para tirar o Galo dessa. Vocês têm? Demonstrem em campo. Tá certo, Fael? E é o que eu venho falando aqui. Tá faltando vergonha na cara desses jogadores. Essa é a grande realidade. São milionários, ganham rios de dinheiro. Não tem o problema que nós temos em comum. Claro que vão ter outros problemas, vão ter alguns problemas familiares, sim, vão ter alguns problemas pessoais, sim. Mas os problemas que tornam a vida, a dureza que a vida é, vocês não têm. Vocês não têm. Vocês não têm a preocupação, igual eu tenho aqui, se eu perder um patrocínio, de ter que pagar uma escola de menino disso. Sabe por quê? Porque um rompimento de contrato seus, e se vocês forem minimamente inteligentes, vocês fazem um pé de meia violento. Porque eu ganhando 10 vezes menos que vocês, eu consigo fazer um pezinho de meia. Imagina vocês. Então vocês têm que ter vergonha na cara de vocês mesmo. Esse futebol patético apresentado, ninguém, essa torcida vaiou o time só porque vocês foram patéticos em campo. Quando vocês são patéticos, a torcida vaia mesmo. É direito da torcida vaiar quem é patético em campo. Agora, essa mesma torcida em 2005, quando viu luta, raça, briga, brio, ela bateu palma, cantou o hino e ficou do lado do time. Vocês estão jogando o nome do Atlético na lama. Na lama. Tirem o Atlético da lama. Vocês são os responsáveis de colocar o Atlético na lama. Essa é a grande realidade. Bom, dando continuidade aqui, né? Sampaoli vai barrar ou não jogadores? Rap, o que tá acontecendo nessa situação do Sampaoli? Vamos falar sobre isso, vamos falar se Sampaoli vai barrar ou não jogadores, afinal de contas é uma situação complexa, tá? Mas eu tenho informação sobre esse momento. Gente, o Sampaoli está muito, mas muito decepcionado com o que ele viu no último jogo. Mas ele ficou bastante decepcionado, ele ficou bastante chateado. Ele entendeu que não houve qualquer tipo de entrega, qualquer tipo de comprometimento, tá? Uma fonte me disse o seguinte, é importante a gente falar isso pra vocês, tá? Não houve, por parte dos jogadores, comprometimento tático, comprometimento que ele entendeu que era o pior. Comprometimento de, não tô lembrando nem a palavra que usaram, mas é como se fosse de raça. Que os jogadores não tiveram comprometimento de luta, de entrega. Porque muitas vezes você não consegue se ajustar ao outro time, que o outro time te dá um nó tático, monta um esquema que te pega, e os caras conseguem fazer jogadas que você não tá preparado. Mas há uma entrega de alma, e que o Sampaoli ficou mais decepcionado é isso. E essa pessoa me disse ontem à noite
que aquela frase do Sampaoli que eu passei aqui tantas e tantas vezes, né? Que o time perdeu, e aí o pessoal hoje falou que o time perdeu o senso de luta, né? Mas ele não usou esse termo, ele usou outro. É exatamente isso. Que o que ele ficou decepcionado e assustado é que ele viu um time que perdeu completamente o brio para lutar pelo resultado, o brio para ir atrás. O time aceitou a derrota e ficou calado diante da derrota. É aquele cara, né? A pessoa ainda me deu um exemplo esdrúxulo, mas ela tem razão. Ela me deu um exemplo assim: é aquele cara que toma o tapa na cara e abaixa a cabeça. É a mesma coisa. O atleta tomou um tapa na cara do Fluminense e abaixou a cabeça. O próprio Gilberdi achou isso. Aí vem a pergunta que é o tema principal da capa. O Sampaoli vai barrar jogadores? Sim. O Sampaoli já deixou claro que aqueles que não entregarem não jogam mais. Aqueles que não se dedicarem 100% em campo serão afastados e serão bloqueados. Parabéns aí, porque isso é muito necessário. Entendeu? Então, assim, é uma necessidade do Galo. O Galo tem que fazer essa mudança, tem que correr atrás nesse momento, tem que modificar o seu status quo, porque nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Nenhuma. Tá certo? O que não pode, o atleticano, o Atlético, a diretoria tem que cobrar esses caras também. Porque, igual eu disse, a diretoria montou esse time pífio, montou. Mas a questão é a seguinte: mesmo esse time pífio tinha que ficar acima do 10º lugar. Pelo amor de Deus, não tô falando de ser campeão, não. Mas acima do 10º era o mínimo. E nem o 10º esses caras querem. Sabe o que esses meninos parecem? Parece que são aqueles. Os jogadores estão parecendo aqueles caras que, quando eles não ganharam o pirulito principal ali, aí eles não querem mais brincar. Entendeu? Se o time não tá montado do jeitinho que eles gostam, eles não querem mais divertir. Parece que é isso, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixa o like, que você inscreva e ative o sininho de notificação. Tamo junto, meu muito obrigado. Eu te encontro meio-dia e não esquece de entrar no nosso grupo de Telegram. Tá na descrição e tá no primeiro comentário fixado. Um abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau e tamo junto!